Somente em agosto é que serão definidos e registrados oficialmente os nomes dos candidatos à presidência da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Até lá, os presidentes, os pretendentes a esses cargos são considerados pré-candidatos. Mas e aí? O que é que eles podem ou não fazer antes do começo da campanha eleitoral? Sobre este assunto, vamos conversar a partir de agora com a especialista em Direito Eleitoral pela UFP e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, a ABRADEP, a doutora Valéria Ladim, que já está comigo ao vivo, falando através da internet, com nós e você aí de casa. Olá, doutora, bom dia para a senhora, seja muito bem-vinda ao Notícia de Picos. Bom dia a todos os telespectadores do Notícia de Picos. É um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse momento tão importante da democracia brasileira. Doutora, faltando agora nesse momento menos de 4 meses para o dia oficial do dia 2 de outubro, que é o dia das eleições, nesse momento, antes desse período oficial, onde a gente tem esses pré-candidatos, nesse momento, eles podem pedir voto, por exemplo? Não. O pedido de voto, nesse momento, ele é terminantemente proibido. Outras ações, outras atitudes, outras formas de relacionamento com o eleitorado, sim, são possíveis, desde que não haja, nesse momento, até o dia 16 de agosto, pedido expresso de voto. A gente sabe, doutora, que nesse momento muitas pessoas fazem uso de plataformas, de redes sociais. O que a gente tem observado nas últimas eleições é como essas ferramentas, Facebook, Instagram, Twitter, acabaram sendo, de uma certa forma, apropriados por essas pessoas para fazer suas campanhas eleitorais. Nesse momento, o que é que está permitido, por exemplo, fazer no Instagram ou até mesmo no Facebook quando se fala de campanha eleitoral 2022? Nesse momento é permitido fazer postagens, dialogar a respeito de temas que acontecem no nosso país, ressaltar as qualidades que esse candidato ou esta candidata possuem. É permitido fazer lives com o seu público dentro ali do número de seguidores, desde que não haja, mais uma vez, o pedido expresso de voto ou tentativa, vamos dizer assim, de incitar outros candidatos ou desqualificar esses outros candidatos, de forma que seja uma tentativa de retirar algum tipo de voto. É possível fazer postagens comentando algo do tipo do que se espera da cidade. Então, nesse momento, é possível, sim, fazer muita coisa. A grande preocupação sempre é evitar a desinformação, evitar notícias falsas e evitar o pedido expresso de voto. Quando a senhora fala de notícias falsas, a fake news, desinformação, é outra pauta também bastante discutida quando chega esse período eleitoral. Doutora, nesse momento, um pré-candidato que ele for flagrado de alguma forma disseminando notícias falsas, desinformação, a fake news, o que é que pode acontecer com ele? A depender da forma que isso seja enquadrado, que isso seja apurado, ele pode vir a ter a propaganda removida, lógico, e vir a pagar multa também. E a depender da gravidade do caso, nós tivemos uma discussão recente muito interessante, esse candidato poderá ter o seu mandato cassado se ele vier a ser eleito. Então, nesse momento, todo cuidado com as informações que são veiculadas, elas são fundamentais. E existe hoje, especialmente, uma preocupação especial do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito a essa disseminação de informações falsas, de notícias falsas, e a preocupação maior com a desinformação. Então, os tribunais eleitorais, o próprio Tribunal Superior Eleitoral, tem redobrado o seu cuidado em relação a esse tipo de atitude ou de estratégia de propaganda eleitoral desses candidatos. Ainda falando, doutor, a respeito de redes sociais, muitos candidatos, pré-candidatos, nesse momento que eles têm essa nomenclatura de pré-candidatos, eles acabam também patrocinando, impulsionando as suas postagens para fazer com que esse conteúdo chegue a mais possíveis eleitores. Existe alguma restrição quando fala nesse impulsionamento, nessas postagens patrocinadas? A única restrição no que diz respeito desse período de pré-campanha é a preocupação de que não haja disparo em massa. O impulsionamento ele é permitido, mas a preocupação é ver se, de repente, essa quantidade de conteúdo, essas informações estão sendo
espalhadas numa quantidade de modo que ela não seja normal, de forma que isso, de repente, lá na frente venha a configurar algum certo tipo de abuso, ou qualificar isso como uma forma de desequilibrar o pleito ou a disputa entre os candidatos. Então, essa é uma preocupação que ela deve estar presente nesses atos de campanha dos candidatos. Então, o impulsionamento em massa, o compartilhamento em alto volume, eles têm restrição nesse momento. É comum aqui em cidades do interior a distribuição de material gráfico. Muitos pré-candidatos acabam distribuindo adesivo para que as pessoas coloquem em seus carros, folder, panfletos também. Nesse momento, a distribuição desse material gráfico, ele é permitido e dentro de que contexto? Nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos de distribuição de material gráfico. Especialmente pelo contexto do que tem sido a nossa entrevista nesse momento. Nós estamos falando de pré-campanha. Então, teoricamente, não existe candidato, não existe registro de candidatura e não existe o CNPJ, que é o que identifica o candidato para a Justiça Eleitoral, fazer essa aferição do que vem sendo a movimentação financeira, do que vem sendo a movimentação de propaganda desse candidato. Então, primeiro é preciso ter cuidado com que tipo de material vem sendo divulgado, vem sendo distribuído. Teoricamente, material gráfico, nesse momento, se existir o nome do candidato, se existir algum tipo de pedido, algum tipo de associação de que ali é um candidato, sem que haja as formas previstas em lei, ou seja, o nome, partido, tiragem, o CNPJ de quem está produzindo a empresa, isso pode trazer, sim, problemas futuros para esse candidato. Agora, se existe uma outra estratégia de distribuição desses materiais, ou a forma como essa redação ou essa divulgação ela vem sendo feita, aí é de se analisar caso a caso. Mas, nesse momento, há de se ter prudência nessa distribuição de material gráfico, se ela sugerir ali a divulgação de uma candidatura que ela, neste momento, ainda não existe. Recentemente, aqui também na região de Picos, nós temos recebido bastante esses pré-candidatos, junto com todas as suas articulações políticas, fazendo encontros de grande proporção. Nesses encontros, doutora, o que é que está permitido esses pré-candidatos a falarem ou fazerem? O que é proibido nesse momento? A regra ela é bem universal, né? A primeira preocupação sempre é que não exista nesse momento, até 15 de agosto, 16 de agosto, o pedido expresso de voto. Nesse momento, é possível fazer reuniões fechadas, a participação desses pré-candidatos em seminários, congressos, discussões, debates em ambiente fechado, especialmente contemplando de que, nesse momento, haja, vamos dizer assim, um certo cuidado para que isso não esteja exposto ao público, que não configure algo do tipo de, como se fosse um comício, por exemplo. Então, as abordagens, vamos dizer, até por meio de meios de comunicação, elas têm que preservar, inclusive, essa temática da política, essa temática do engajamento e do envolvimento dos candidatos. Mas a autopromoção, a promoção, quer dizer, por meios de comunicação, o privilégio a alguns candidatos, é preciso ter cuidado com esse tipo de situação. Mas outras reuniões que visem tratar de temas específicos ou de um grupo específico que está sendo atendido ali ou sendo visitado por um candidato específico, ele não tem nenhum tipo de problema nesse momento. Ok, doutora, eu queria agradecer pela sua entrevista, de ter aceito o nosso convite para trazer informações para o nosso telespectador nesse ano decisivo, que é o ano de eleições 2022, onde logo, em outubro, vamos estar aí escolhendo os nossos futuros representantes. E nesse momento também é importante você, telespectador, eleitor também, ficar ciente da postura, das condutas dessa possível pessoa que você vai votar. Nós conversamos com a doutora Valéria Dias Paes Landim, advogada eleitoral aqui dentro do seu Notícia de Picos. Obrigado, doutora. Ótimo dia para a senhora. Obrigada, um prazer é meu. Um abraço para todos os meus conterrâneos piauienses, especialmente o pessoal de Picos. Forte abraço para a senhora. Tchau, tchau. Outro. Tchau, tchau.